Fala galera, hoje nós vamos falar um pouco sobre orientação sexual. Começaremos explicando a diferença entre identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico, que são pautas que causam muita confusão na cabeça de muita gente. Identidade de gênero é a maneira como você se enxerga, o gênero que você se identifica como fazendo parte, sendo homem e mulher nos extremos e os casos intermediários onde a pessoa se identifica como mais de um ou como nenhum. A orientação sexual indica pelo que você se sente atraído, mostra para que lado a sua sexualidade está orientada, sendo homossexual, bissexual ou heterossexual. O sexo biológico é a sua genitália, os cromossomos com os quais você veio ao mundo, macho e fêmea, nos extremos em alguns casos, ou intersexual, que são pessoas hermafroditas. Agora a gente vai falar sobre as siglas. A sigla LGBT, que muita gente conhece como Levanta Gay, Bora Trabalhar, na verdade significa lésbica, gays, bissexuais, transexuais e travestis. A sigla LGBTQ acrescenta o que é a englobação de todos os anteriores. A sigla LGBTQ+, o mais significa todas as outras não representadas nas siglas para simplificar o exemplo da sigla maior, LGBTTQQIAA, que além de todos os anteriores engloba o transgênero, o questionado assexual e o aliado. O LGBT surgiu nos anos 90, porém só foi aprovado no Brasil em 2008, em uma Conferência Nacional de Direitos Humanos e Políticos. Além disso, uma curiosidade é o fato do L estar em primeiro lugar na sigla, para destacar a desigualdade de gênero que também diferencia homossexuais femininos e masculinos. Autoconhecimento e aceitação. Falar sobre autoconhecimento é muito difícil, porque cada pessoa lida com isso de uma forma diferente. Cada pessoa se descobre de uma forma. E embora o processo de autoaceitação possa durar a vida inteira, muitas pessoas se descobrem e se aceitam na adolescência, às vezes de forma inconsciente. Muitas vezes, como vocês verão no vídeo ao final, elas começam a sentir uma coisa que muitos dizem que é uma admiração pela pessoa do mesmo sexo. E como às vezes essa pessoa não tem conhecimento sobre o que é fazer parte da comunidade LGBT, ou até tem, mas por medo de não ser aceita pela sociedade, acaba não se aceitando e, consequentemente, tenta se encaixar em um padrão, porque ser gay, sapatão, bissexual ou trans é considerado doença, absurdo, errado. Constrói-se primeiramente uma identidade LGBT para si mesmo, e então isso pode ser ou não revelado às outras pessoas. Dito isso, a gente pode começar a falar sobre padrões. Desde criança, as pessoas já têm contato com o meio onde o mais comum, o certo, é ser hétero. Isso torna a vida da pessoa muito mais confusa, porque por mais que ela tenha interesse em uma pessoa do mesmo sexo, ela se vê na necessidade de seguir o padrão para ser aceito e não ser julgado pela sociedade. Ninguém opta conscientemente por sua orientação sexual. Assim como o heterossexual não escolheu essa forma de desejo, o homossexual também não. Como os LGBT se singularizam por características ligadas ao sexo, construiu-se um estereótipo que os associa à promiscuidade. Padrão esse que precisa ser desconstruído rapidamente. O que é a homofobia? A homofobia pode ser definida como um medo, a aversão ou ódio irracional aos homossexuais. É um problema social e político grave que varia a intensidade de sociedade para sociedade. Dentro do termo homofobia existem subtermos, como por exemplo o subtermo homofobia de Estado, utilizado para se referir à postura do Estado por meio da legislação, da omissão ou de atos de seus governantes ao incitarem o ódio, a hostilidade e a reprovação dos homossexuais. Em maio de 2009, 80 países ainda criminalizavam a homossexualidade, sendo que em 7 deles a punição era a pena de morte. Existe também a homofobia internalizada, que é o medo de ter sua orientação sexual revelada publicamente, levando a pessoa a adotar atitudes preconceituosas contra a comunidade LGBT. Em 13 de junho de 2019, o STF determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é considerado um crime que será punido de acordo com a lei do racismo. O dia 17 de maio é considerado o Dia de Combate à Homofobia e o dia 28 de junho é considerado o Dia do Orgulho LGBT. É necessário ter a consciência de que atos de homofobia trazem consequências para a vida das pessoas, como por exemplo, estresse, ansiedade, dificuldade de socialização, baixa autoestima, depressão, suicídio e assassinato. A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais é uma rede nacional formada por 220 organizações e é a maior rede LGBT da América Latina. Sua missão é promover a cidadania e defender os direitos da comunidade LGBT, contribuindo para a democracia sem quaisquer formas de discriminação.
Curiosidade: o ano de 2017 foi o ano que mais teve mortes da comunidade LGBT no Brasil, totalizando 445 mortes. Por espancamento, corresponde a 9%, mortes por tiro, 40%, arma branca, 33%, suicídio, 17%. A cada 10 meninos brasileiros que se matam, 8 são LGBTQ+. Bandeira LGBT. Criada para a Parada Gay da Liberdade de São Francisco em 1978, tornou-se o principal símbolo de orgulho LGBT, formada por 6 cores diferentes. Significado das cores: vermelho, luz; laranja, cura; amarelo, sol; verde, calma; azul, arte; lilás, espírito. Fique agora com o gráfico que mostra a quantidade de pessoas LGBT em alguns países a cada 1.000 habitantes. Agora nós vamos mostrar alguns famosos que representam a comunidade LGBT no Brasil, como, por exemplo, Daniela Mercury, Renato Russo, Cazuza, Lulu Santos, Fernanda Gentil e Cássia Eller. Em maio de 2011, mudou-se o entendimento do Código Civil de que a família é formada apenas por um homem e uma mulher. A partir disso, a união entre homossexuais passou a ser permitida, e outros tipos de casais e famílias está passando a ser aceito. Casais homossexuais, para conseguirem adotar uma criança, passam por um longo processo judicial. Cura gay é uma medida que visa transformar a orientação sexual de um indivíduo através da terapia de orientação sexual ou terapia de conversão, no objetivo de acabar com a homossexualidade do indivíduo através de métodos psicanalíticos, cognitivos e comportamentais. São utilizados tratamentos de origem clínica e religiosa, enxergando a orientação sexual como uma doença, apesar de nos anos 90 a Organização Mundial de Saúde ter descartado essa hipótese. No Brasil, em 2011, foi protocolada na Câmara dos Deputados um projeto de cura gay, que após manifestações foi por água abaixo 15 dias depois. Pessoas que passam por esse processo dizem ser extremamente humilhante, doloroso e sofrido. Um detalhe interessante é que o fundador da cura gay admitiu ser homossexual alguns anos depois de divulgar a sua tese, tendo sido julgado como fanático religioso e hipócrita. Cura gay, lado 2. Existe uma vertente da cura gay trazida pelo neurocientista Simon LaVey em 1992 que traz evidências biológicas de que o ser humano já nasce com sua sexualidade definida, comprovando que existe uma diferença no cérebro na região do hipotálamo entre homossexuais e heterossexuais, apontando que os fatores genéticos representam 70% da variação da orientação sexual. Concluiu que os homossexuais foram em média expostos a atípicas condições endócrinas durante o desenvolvimento gestacional. Nesse viés, a cura gay seria possível e plausível, já que a homossexualidade não seria nada mais do que um distúrbio hormonal, que poderia ser tratado com a administração de hormônios específicos, erradicando esse tipo de comportamento sexual. Atenção! As duas vertentes expostas da cura gay não representam a opinião do